Ainda relacionado com o tema da geopolítica está a questão do terrorismo, como um tema bem atual também. O tema do terrorismo está ligado a uma série de questões de relações entre países e relações entre facções de países, né, facções políticas dentro de países. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos define o terrorismo como sendo um tipo específico de violência que pode ser utilizada, né, por um grupo, por um país, para gerar um tipo de consequência, para gerar um tipo de meta que o grupo quer causar, geralmente causar medo, terror, para que haja algum tipo de mudança naquela sociedade, naquele sistema. No caso, os eventos, ou o evento mais famoso da atualidade de terrorismo são os atentados às Torres Gêmeas, né, em Nova York, do 11 de setembro de 2001. Mas tem outros relacionados ou não com esse e que pode ser classificados como terrorismo também. Mas tem outras formas de terrorismo, né? Tem um terrorismo chamado terrorismo de Estado também, que é quando um Estado promove um clima de medo numa população, a dele mesmo ou outra população, para gerar algum tipo de mudança. Como, por exemplo, o que foi muito comum nos anos 70, no Brasil, aqui na América do Sul, quando houve um terrorismo em cima da presença comunista na América do Sul para justificar o estabelecimento de ditaduras militares nos países da América do Sul. Essa questão que se refere indiretamente ao terrorismo fala da familiaridade entre violência e arte, né? A relação entre violência e arte. Como em épocas diferentes, seja em 1937 ou 2009, artistas mostram sua sensibilidade em relação aos acontecimentos históricos ao seu redor. No caso, a obra de Pablo Picasso, representando o bombardeio sobre a cidade de Guernica, na Espanha, e um enterro de um palestino, né, na faixa de Gaza, sob ataque de Israel. Então, todos os dois quadros têm uma relação entre arte, né, e ideologia, a arte e a demonstração de uma crença ou de uma indignação em relação a alguma coisa. Agora o tema vida rural e urbana, ou urbanização e êxodo rural, né, estão ligados. Então, historicamente, dos anos 40 até o presente momento, a população urbana brasileira vem aumentando muito, certo? O gráfico aí mostra a ascensão da população urbana, de 20 milhões em 1940 para quase 120 milhões em 2000, sendo que a população rural, primeiro, cresceu um pouco junto, depois se estabilizou e depois decaiu, certo? De 1940 até o ano 2000, mantendo-se mais ou menos 20 a 25 milhões de pessoas. A urbanização é um processo de afastamento das características rurais de uma localidade ou região para características urbanas. Normalmente esse fenômeno está associado ao desenvolvimento da civilização e da tecnologia, quer dizer, quanto mais tecnologia, mais presença urbana. Demograficamente, o termo denota a distribuição de populações das zonas rurais para assentamentos urbanos, quer dizer, a mudança, o êxodo, a migração para a cidade. O termo também pode designar a ação de dotar a área com infraestrutura e equipamentos urbanos, o que é similar à significação dada à urbanização do dicionário Aurélio. Então, a ideia é que o acesso a certas coisas presentes nas cidades, como transporte, saneamento básico, tecnologia, luz, né? Essas coisas indicariam um sinal de urbanização, de vida urbana. Então, tanto pode haver mudança das pessoas para os ambientes urbanos, vindo dos ambientes rurais, quanto os ambientes rurais podem começar a receber esses equipamentos urbanos. Todos os dois são fenômenos chamados de urbanização. Regionalmente, no Brasil, o crescimento das cidades, né, a urbanização também é desigual. Apesar de em todas as regiões acontecerem o processo de urbanização, eles aconteceram de maneira desigual. O sul e o sudeste do país ele se urbanizou mais e mais rápido do que o resto do país. Depois vem o nordeste, depois o centro-oeste, depois o norte. Então a presença mais ou menos de pessoas na zona rural e na zona urbana vai depender do desenvolvimento econômico e tecnológico, que tem a ver justamente com o tema civilização visto anteriormente. Aqui uma questão relacionada com urbanização, está ligada à criação, ao desenvolvimento do processo de criminalidade, desemprego, subemprego, favelização, informalidade.
todos os temas relacionados com o processo de urbanização e industrialização, né? São questões que podem ser exploradas pelo ENAD. Aqui também está outra questão que pode ser abordada, que é a questão da contradição entre o desenvolvimento tecnológico, por um lado, para a produção de cana-de-açúcar, e do outro lado tem os trabalhadores vivendo em um sistema de coleta, né, de corte, um sistema de corte de cana-de-açúcar bastante primitivo, bastante exaustivo, que leva à contradição entre haver muita tecnologia no campo e ao mesmo tempo haver uma exploração muito grande do trabalhador. Ligado diretamente ao tema da urbanização, tem o tema da violência. Bom, a violência estaria relacionada principalmente o quê? O aglomerado de pessoas no ambiente urbano, ligado com o sistema desigual de distribuição de riqueza. Isso aí seria a suposição sociológica mais comum. Mas está ligado também a outros elementos, como a falta de desenvolvimento de políticas públicas de segurança pública adequadas para dar conta da violência gerada por essas questões, ou então questões históricas, ou então questões de organização, ou questões de gestão, mas todas envolvem a relação da violência com o ambiente urbano. A violência é um comportamento que causa dano a outra pessoa, nega-se autonomia, integridade física ou psicológica ao outro, é o uso excessivo de força, além do esperado. O termo deriva do latim violência. Há aí uma definição acadêmica de violência como sendo o ato que prejudica a outra pessoa ou outro objeto de maneira a não ser produtiva. Bom, o tema da violência está ligado a várias coisas, inclusive ao terrorismo, já visto antes, né? E aí pode ser relacionado com várias coisas, né? Violência contra a criança, violência contra a mulher, violência racial, o próprio terrorismo, né? A violência de um país com relação ao outro. Essas violências todas estão ligadas a todos os tipos de questões de convívio conflituoso dentro de uma sociedade. Existe violência explícita quando há ruptura de normas ou morais sociais estabelecidas a esse respeito. Não é um conceito absoluto, variando entre sociedades. Por exemplo, rituais de iniciação podem ser encarados como violentos pela sociedade ocidental, mas não pelas sociedades que o praticam. Que é o caso, por exemplo, de como é classificado terrorismo de um lugar para o outro. Então, para um país, uma ação pode ser terrorista, para outro pode ser uma ação heróica. Aqui tem vários temas relacionados à violência, né? O tema da lei seca no Brasil, que vem diminuindo o índice de violência no trânsito, relacionado com uma série de outros elementos, né? A obediência à regra, quantos acidentes aconteceram, quantos acidentes tinham antes, então tem tabelas que podem ser desenvolvidas sobre isso, gráficos, como está vendo na questão aí. Então, tem aqui, após um ano da lei seca, crescem os acidentes e feridos nas estradas federais. Então, você tem aí uma possibilidade de estudo em cima dessas evolução numérica. Então, você deve estar atento ao que está sendo pedido na questão para poder responder de maneira adequada. Outra questão que pode ser abordada também é a questão do aniversário da Lei Maria da Penha, né, que sancionada pela presidência, conseguiu proteger mais, pelo menos legalmente, as mulheres vítimas de violência doméstica ou de qualquer outro tipo de violência.